Durante a minha trajetória de vida, pude perceber que o fundo do poço e a escuridão fazem parte da nossa natureza humana. Sentir-se perdido, sem rumo, sem saída e sem esperança pode acontecer uma ou mais vezes ao longo da vida. Em todas as escuridões pelas quais passei, tive a chance de experimentar o poder da luz, da esperança e da resiliência. Ter superado alguns desses momentos e encontrado esperança ao final de cada um me motiva a compartilhar essa luz que me alcançou tantas vezes com outras pessoas. E se você estiver passando por um momento difícil, saiba que não está sozinho. Há sempre uma luz capaz de te ajudar a recomeçar e a trilhar um caminho mais iluminado. Espero que esse episódio toque seu coração. Um abraço forte da Jessie. Gente, sejam todos bem-vindos. Hoje eu tô aqui com Remis Maia. Viemos fazer uma regravação do nosso episódio, A Decisão pela Sobriedade. E assim, eu confesso que eu fiquei feliz quando eu descobri que a gente ia ter que regravar, porque é sempre uma honra, né, sentar aqui nessa mesa com pessoas que têm história, que têm conteúdo, que têm experiência pra nos transmitir, né? Então, assim, eu já falei com ele, nossa, desde o dia que a gente gravou até hoje aconteceu tanta coisa na minha vida. Eu tô com tanta dúvida, quero saber de tanta coisa. E eu tô muito feliz de poder estar aqui mais uma vez, trocando essa ideia com você. Você é um cara que me inspira muito. A sua sobriedade me inspira muito. Sua família, tudo que você construiu até aqui. E você é um cara inspirador, tá bom? Quero que você saiba disso. Valeu. E queria que você contasse também um pouco, né, da sua história, pra galera conhecer e, assim, ter esse mesmo sentimento que eu tenho, sabe? Vamos lá. Boa noite, bom dia, boa tarde, depende do horário que você vai estar assistindo esse podcast, né? Primeiro te agradecer, Jéssica, pelo convite, né? E por estar aqui novamente. Eu acredito que tudo tem um propósito para aquele lá de cima, né? Ele sabe de todas as coisas. Então, se teve que regravar, é porque tinha que falar mais coisas do que a gente falou aquele dia. E é isso aí. E meu nome é Remis Maia, né? Eu sou idealizador do programa Sede Sóbrio de Recuperação. Sou um adicto em recuperação, né? Para quem não sabe, um adicto é uma pessoa que tem um problema com o uso de substâncias, né? Seja álcool, drogas ou outro comportamento também. Eu estou em recuperação, estou limpo há 12 anos, 2 meses e 21 dias e algumas horas. Mas Amém. O mais importante é o dia de hoje, que eu não usei droga, não vou usar. E isso é a coisa mais importante para mim, acordar e pensar, hoje eu não posso beber, eu não posso usar droga, porque quando eu não faço isso, o meu dia é bem sucedido. Perfeito, maravilhoso. Gente, eu conheci ele através das redes sociais, né? Quando eu comecei a minha busca aí pela sobriedade. E aí foi aparecendo um monte de vídeo, eu falei, gente, que canal incrível. Porque o Instagram, né, que é o Sede Sóbrios, é o seu programa, diariamente posta, né, coisas relacionadas a esse assunto. E muitas vezes a gente não nem conhece, né, certas palavras, igual a palavra adicto, por exemplo. Eu não fazia ideia o que era a adicção. E assim, nesse tempo eu até tenho algumas dúvidas, eu falei, essa pergunta eu vou fazer pra ele diretamente ao vivo, que é sobre a diferença entre a adicção e a dependência química. Você consegue me explicar pra gente poder esclarecer mais e entender um pouco sobre isso? A adicção, né, ela é maior do que a dependência química. A dependência química é uma das vias da adicção. Então, o dependente químico, ou ele usa droga, ou ele usa o álcool, né, que são substâncias químicas, ou remédio, ou alguma coisa que altere o comportamento, que seja algo químico. Esse é um dependente químico. Só que o adicto, a adicção, ela engloba muito mais coisas. A pessoa pode ser adicto de jogo, a pessoa pode ser adicto de sexo, a pessoa pode ser adicto de filmes, de chocolate, de apostas online. Então, um adicto é alguém que... A palavra adicto significa escravo, né?
Então, um adicto é um escravo de alguma coisa. Um adicto em recuperação é um escravo que entrou em recuperação. Então, a adicção é maior do que a dependência química. É como se nós pudéssemos dizer que a dependência química é um sintoma da adicção. Um dos sintomas, né? Uma das manifestações, sendo que pode ser várias. Perfeito. Entendeu? Perfeitamente, eu tinha essa dúvida, porque assim, a base da adicção, eu não tenho certeza, mas eu acho que é os 3 pilares, né? Que é a compulsividade, a obsessão e o egocentrismo, certo? Isso. E assim, quando eu descobri essa descrição, eu falei, gente, esse negócio bate muito comigo, sabe? Que não tem base, não. Quantas vezes que a gente é egocêntrico, a gente só pensa na gente. Quantas vezes que a gente tem essa compulsão por fazer tudo. E eu lembro que no podcast passado, você falou, né, sobre a adicção. E eu ainda tava meio assim, eu ficava meio... Não sei não. Mas depois, né, quando eu parei pra refletir, pra conhecer mais, pra ir mais a fundo, eu falei, gente... Obviamente que eu sou essa pessoa. Tudo que eu faço, eu tenho uma obsessão, uma grandeza, um egocentrismo, uma compulsão pelas coisas que eu faço. Então, assim, são características muito presentes em mim, sabe? E eu consigo olhar pra trás, pra minha infância, pra minha adolescência e continuar percebendo essas características, sabe? E isso acaba... chegando num outro questionamento que eu tive também durante esses dias, que é sobre... se toda pessoa que usa, né, álcool, que usa alguma substância, ela é um adicto, entendeu? Sim. Toda pessoa que faz o uso de substância, por exemplo, um familiar, né, nosso que bebe, ele também é um adicto? É isso que eu pergunto. Essa pergunta é que todo mundo faz, né? Todo mundo que usa droga é adicto? Não. Né? Primeiro, um adicto, Jesse, só é adicto quando ele fala que é adicto. Então, só um adicto pode dizer que é adicto. Eu não posso olhar um cara caído na rua, morando nas ruas, por conta de uso de droga, de álcool, e falar, ele é um adicto, porque só ele pode se dizer um adicto, né? Perfeito. Mas aí, no mundo das drogas, do álcool, das substâncias, das compulsões, das obsessões, né? Existe o usuário recreativo, que é aquela pessoa que usa uma substância hoje e vai usar daqui 60 dias de novo, e aquilo ali não fez falta nenhuma para ele durante esse tempo, ou se fez, ele lidou com isso tranquilamente, não quero agora, não vou usar agora. Esse é o usuário esporádico, recreativo. Sim. E não é um adicto. Não tem um problema com o uso de substância. Aliás, né, nunca é bom usar essas substâncias. Sim. Mas essa pessoa, ela não identificou um problema e isso não atrapalha no trabalho, não atrapalha na família, não atrapalha socialmente. Tá tranquilo. E aí tem os abusadores, que é aquelas pessoas que abusam da substância, mas também não são adictos. Elas abusam, mas a vida delas continua tranquilo. Usa muito quando usa, mas volta a trabalhar. É funcional, não perdeu vida social, não danificou família, saúde. Essas pessoas, elas abusam, mas também não são adictos. Agora, o adicto é aquela pessoa que ficou dependente daquela substância. Ou seja, obsessivo, compulsivo e egocêntrico. Obsessivo só pensa em usar. Ou ele está usando, ou ele está pensando na forma de usar mais uma vez. Quando vou usar, onde vou usar, tomara que chegue a sexta-feira. Meu Deus, eu não aguento mais esperar o final de semana, porque quando chegar eu vou estar em tal lugar, bebendo com tal pessoa, e aí acaba aquele final de semana, vai trabalhar, mas já fica pensando, quando chegar o próximo eu vou para tal lugar, com tal pessoa, beber tal coisa. Esse aí já está se tornando um adicto. Que é uma doença progressiva, né? Progressiva. Cada vez mais... Sim. Sintomas são mais presentes, mais fortes, né? Quando é uma doença, né? Quando é adicção. Agora, tem pessoas que são usuárias e que não progride. Por quê? Porque não tem a dependência, não tem a adicção. Sim. Só para o pessoal entender, para você entender, não nos tornamos adictos quando tomamos o primeiro gole de cerveja, de álcool, ou usamos a primeira dose de droga, cigarro, maconha. Não, um adicto nasce adicto. Perfeito. Né? Quando um adicto ele olha para o passado dele, ele faz uma anamnese, ele vai perceber que ele era diferente das outras crianças. Né? O adicto, geralmente, ele é mais inteligente, então
aquele aluno na escola que acaba tudo e vai perturbar todo mundo, encher o saco dos outros, virar a sala de cabeça para baixo, geralmente tem uma tendência a ser um adicto. Ele é inteligente, mas ele não sabe lidar com as emoções, não sabe controlar a ansiedade. Um adicto é aquela criança que a família leva para brincar no meio dos outros coleguinhas, e aí os coleguinhas brincam, se cansam, a mãe fala, vamos? Ele fala, não quero ir não. Vamos, não, acabou. O adicto não. Ele rola no chão, ele quebra tudo porque ele quer ficar infinitamente sentindo prazer. Sim. Sabe? Então já é um adicto desde criança. E aí quando experimenta uma substância, né, que é viciante, né, que causa dependência, remédio, álcool, drogas ilícitas, aí a adicção se agrava, porque aí aquilo ali, né, vamos dizer que o buraco fica mais embaixo para essa pessoa. Entendeu assim a diferença? Com certeza. E é muito bom exemplificar isso, porque assim, eu vejo que muitas vezes as pessoas, por exemplo, com quem eu comento, eu não quero mais beber, não posso beber, e aí são pessoas do meu ciclo que faziam as mesmas coisas que eu, que estavam nos mesmos lugares que eu, mas que continuava tendo uma vida funcional, sabe? Sim. Diferente de mim, que quando eu tava ali naquela situação toda, naquele rolê, chegava no outro dia eu não conseguia ter uma vida funcional. E isso me espantava muito, porque eu falava, gente, meus amigos, eles têm tanta responsabilidade, né? Todo mundo acorda 7 horas da manhã depois de ter virado a noite e vai pro trabalho, por que eu não consigo? E eu não entendia, sabe? Porque eu via todo mundo fazendo isso. Meus amigos acordavam, fazia o que tinha que fazer, fazia suas obrigações, suas responsabilidades, e eu ficava lá o dia inteiro na cama, deitada, naquela ressaca difícil, e isso atrapalhava muito a minha vida, sabe? Então, assim, às vezes as pessoas falam, uai, mas por que você parou? Você nem era tão assim, né? Tem esse estigma, né? Sim. Da sociedade em cima desses assuntos, né? De dependência. Porque, por isso que eu te perguntei, qual que é a diferença de um dependente pra uma pessoa que é adicta? Porque às vezes as pessoas, né, até os familiares mesmo, não entendem o porquê que você não pode usar. Sim. Porque, você nunca me deu tanto trabalho assim, né? Que a gente sempre espera o pior, né? Quando o assunto está relacionado à dependência química. A gente espera ver a pessoa lá no fundo do poço, né? Lá morando na rua, pra poder entender que aquela pessoa precisava de ajuda. Mas isso dá pra ser reconhecido antes. Sim. Antes de chegar nesse ponto, né? E assim, é muito legal porque fazendo essa anamnese, eu lembro de quando eu tomei a decisão, sabe? Falei, não, eu preciso viver a sobriedade. E foi em dezembro, né? Que foi quando eu conheci um morador de rua. E aí eu olhei pra ele, né? A gente tava numa missão de rua da comunidade católica que eu participo. Eles fazem missões de rua no final do ano, né? Era até dezembro do ano passado. E aí eu olhei pra ele e falei, gente, a minha diferença pra esse rapaz, que é o Jonathan, é mais uma dose. Porque eu olhei pra ele, no fundo dos olhos dele, eu via tanto sofrimento, sabe? Eu falava, gente, ele tá aqui porque ele quer fugir de alguma coisa. E quantas vezes a gente usa algo pra fugir de alguma coisa, sabe? Sim. E eu falei, gente, eu tô exatamente nessa situação. Eu bebo descontroladamente quase todos os dias, todo final de semana, pra fugir de uma situação, pra eu chegar nesse estado aqui, basta mais uma dose, sabe? A minha diferença e a diferença dele é quase nada, é nada, na verdade, sabe? Só o tempo. É só o tempo. E eu falei, eu não posso continuar nesse caminho, porque senão o meu lugar vai ser aqui. E aí eu tive esse despertar e eu falei, não, eu preciso eliminar isso da minha vida. E foi que eu comecei a minha jornada, né? Em busca da minha sobriedade. E eu queria que você contasse também para as pessoas como que foi, né? Todo o seu processo aí, né? Sua história de vida, para que as pessoas conhecessem também, né? Uma coisa, antes de eu contar a minha história, só comentar uma coisa que você falou. Sim. Né? As pessoas perguntam por que você parou. Quando a gente para de cheirar cocaína, né? Eu vou falar nome de droga aqui, não tem Pode problema falar, não, né? Vontade. Eu acho que não. O assunto é esse, não tem como eu ficar pisando em ovos pra... Não Então, precisa. assim, quando uma pessoa para de usar cocaína, para de fumar crack, todo mundo fala, pô, legal, ainda bem que você parou, nossa, onde você ia parar?
Agora, quando uma pessoa para de beber, ela tem que dar explicação para a sociedade por que ela parou de beber. Ninguém chega para um usuário de crack e fala, cara, por que você parou? Nossa, você diverte tanto, é tão legal, agora você para de beber. Você tem que dar satisfação. Você tem que... As pessoas falam assim, você tá bebendo hoje não, Jéssica? Não, por quê? Você tá tomando remédio? Você tá passando mal? Cara, não, eu só não bebo. Mas como assim não bebe? Olha, eu não bebo, né? Isso foi muito difícil para mim, porque eu perdi a paciência. Você não vai beber, não? Não, eu não bebo, não. Mas você não bebe por quê? Cara, você tem que dar explicação do porquê que você não intoxica o seu sistema nervoso central com uma das piores drogas, que é o álcool, porque isso, assim, ainda tá enraizado na sociedade de que tem que beber se sair pra divertir. Você tem que beber. Se você não bebe, você não diverte. Cara, eu divirto pra caramba sem bebida, sem droga nenhuma, né? Mas o álcool, ele ainda é muito socialmente cobrado. Por que que você não bebe? Você deve ter vivido isso, deve viver isso hoje em dia, né? Vai beber? Não? Por quê? Cara, porque eu não bebo. Aí você tem que explicar, né? Tinha que explicar, porque isso acabou com a minha vida. Sabe onde eu cheguei? Ah, mas foi por causa do álcool? Também, porque se eu bebo, eu cheiro. Se eu cheiro, eu fumo crack. Se eu fumo crack, eu boto fogo no mundo, sabe? Eu destruo tudo que tiver pra destruir. Mas vamos lá, vamos contar um pouquinho da minha história, né? Sou um adicto desde que nasci. Descobri isso quando eu entrei em recuperação, né? Descobri isso quando eu fui conhecer a adicção. A minha adicção, ela já se manifestava na minha infância nos jogos, nas brincadeiras, né? Eu ia pra rua, Jesse, e eu não tinha noção de que tinha que voltar pra casa, sabe? Era muito louco isso. Se tinha a galerinha dos 10 anos de idade brincando, eu ficava com ela brincando até a família deles chamar. Aí chamavam eles pra casa, eu pulava pra de 13, que podia ficar até um pouquinho mais. Então eu com 10 eu pulava pra de 13, pra ficar com eles até mais tarde. A de 13 ia pra casa, eu ia lá pra de 15, que podia ficar um pouquinho mais. E a hora que via, eu tava na rua até 1h da manhã, com 11 anos de idade, 10 anos de idade. Por quê? Porque eu não queria parar de divertir, né? Eu começava a jogar videogame, o meu primo cansava, coleguinha cansava, eu queria ficar jogando videogame infinitamente. E eu não sabia que isso era adicção. Pra mim, eu gostava muito de brincar, muito de videogame. Isso aqui é muito louco, né? Que eu nunca falei assim pra minha família, né? Vai ser a primeira vez que eu falo isso ao vivo, né? Assim, aberto, né? Eu roubava dinheiro da minha avó quando eu era criancinha. Mas criancinha mesmo, molecote de, sei lá, 8, 9 anos, cara, 10 anos. Eu roubava o dinheiro da minha avó pra jogar videogame, pra ir na locadora, sabe? Então, assim, o comportamento desonesto de um adicto já estava em mim desde criança. E aí, com 12, eu conheci o álcool. Primeira droga, né, que chega para as pessoas, geralmente, é o álcool. A gente chama de porta de entrada, né? Ela escancara a adicção. E aí, já comecei bebendo daquele jeito. Tinha que cair, tinha que dar vexame, tinha que botar as tripas para fora. Eu não podia só beber, não. Só beber não fazia sentido para mim. Eu tinha que beber até cair, para ser assunto no outro dia, né? E também não sabia que aquilo ali era adicção. Sou filho de um pai alcoolista, né? Meu pai, ele já é falecido, mas bebeu a vida minha toda, né? A dele, boa parte, grande parte da vida dele ele bebeu. Então eu trago a adicção na genética. A adicção, ela é genética, ela é muito genética, né? Não só genética, mas ela tem boa parte genética. E com 16 anos, eu experimentei droga ilícita, né? Álcool já era droga, mas aí eu experimentei droga ilícita. Maconha foi a primeira. Então, vamos dizer que o álcool é a porta de entrada, a maconha é aquela tela que fica na frente, assim, aquela segunda porta. E aí fumei maconha e não quis mais parar de usar droga. Aí da maconha pra cocaína e pro crack foi assim, eu não fiquei medo de experimentar, não. Tô usando maconha? Tô. O que tem? Cocaína? Deixa eu cheirar pra ver como é que é. Gostei. Ah, não, mas tem um negócio que é mais forte. O que é? Crack. Então deixa eu fumar crack. E aí com 18 eu tava fumando crack. E aí, dos 18
aos 26, foram 8 anos fumando crack, quase que ininterruptamente. Parei alguns períodos para tentar algumas coisas, tentar relacionamento, tentar casar, né? Não cheguei a casar, mas planejei. Parei para estudar para entrar na polícia militar, passei na prova, entrei, usei droga, fui expulso da polícia, fui exonerado da polícia, fui preso, fui acusado de tráfico de droga, fui condenado no tráfico de droga, paguei cadeia por causa de tráfico de droga. Depois que a cadeia já estava paga, eu fui inocentado do crime, então hoje minha ficha é limpa, mas eu paguei a pena, né, de uma coisa que eu não estava fazendo. Eu estava usando droga, mas um policial militar usando droga, a polícia nunca vai dizer que ele está usando droga. Ela vai dizer que ele é o pior bandido do mundo, né? E então o uso de droga, né, foi mais ou menos isso. Muita insanidade, várias internações psiquiátricas, internado amarrado, tomando injeção, camisa de força, 3 dias numa maca amarrado, pé, cabeça, fazendo as necessidades ali mesmo, né, porque tinha ameaçado tirar minha vida, e aí veio bombeiro, SAMU, polícia, me resgatar em casa, eu com uma faca lá dentro do banheiro trancado, ameaçando me matar. Olha, o uso de droga pra mim foi só insanidade, assim, não fiz nada de bom, né? Ah, mas você usando droga, você estudou e passou na polícia. Não foi bom, deu merda, sabe? Não... Então, usei droga dos 18, usei droga dos 16, aliás, álcool é droga dos 12 aos 26, né? 14 anos de uso de droga, 10 anos de droga ilícita e 8 anos de crack, que eu vou falar para quem tá assistindo a gente aqui, né? O crack, ele é um pedaço, ele é a materialização do inferno aqui na Terra, né? O crack, eu acho que ele é um pedaço. Quando criaram, né? Claro, né, gente? Eu tô falando assim, simbolicamente. Foram lá no inferno, pegaram um pedacinho do inferno e trouxeram pra Terra, porque eu nunca vi nada igual. As outras drogas são horríveis, foram horríveis pra mim, foram. Cocaína também me arrebentou, álcool me arrebentou, mas o crack, eu desconheço uma coisa tão suja, sabe? Tão estranha no organismo do ser humano. As coisas que eu fiz no efeito do crack, para usar mais crack, e na depressão pós-crack, quando eu lembro, eu não acredito que eu fiz. Hoje, né? Eu olho para trás e eu falo, não tem como eu ter feito, sabe? Não faz sentido eu ter feito. Mas, né, tava no uso. E a pessoa no uso não tem limite, né? Não tem ninguém que pare essa pessoa, né? Sim. Deixa eu parar um pouquinho aqui, que minha boca já tá secando. Daqui a pouco eu continuo contando a história. Fala aí um pouquinho. Assim, eu fico impactada, sabe? Ouvindo um relato desses. E assim, com 12 anos de recuperação, cara. Você viveu isso tudo e você tá aqui, você tem uma família linda, uma filha linda. Então, assim, é muito legal poder trazer isso pra cá, pra poder mostrar pras pessoas que tem jeito, né? Tem jeito, tem como sair desse fundo do poço, né? Sim. E isso é muito importante, a gente poder trazer nossa história. Assim, eu não vivi 1/3 do que você viveu. Nem queira. Nem quero. Nem quero. Eu sempre tive muito medo, sabe? E isso foi muito bom pra mim, porque me segurou de dar outros passos. Não significa que eu não daria, né? Daria. Porque, igual a gente fala, a doença ela é progressiva. Mas Deus me salvou antes. Então, assim, ouvir a sua história, né? Eu imaginando as cenas, né, do que você conta. Eu lembro que no outro podcast você falou que seus vizinhos colocaram até câmera. Poxa. Reforçaram até a segurança de tão... Roubava tudo. Complicado que ficou, né? E eu queria que você contasse como que foi o começo aí da sua mudança de vida, cara. Porque a sua vida, assim... teve uma mudança muito grande, muito grande. E eu queria saber como que foi
essa decisão, sabe? Porque é uma decisão, né? É uma decisão. Assim, eu fiquei um tempo tentando, sabe? Comecei a usar, né? Fiz todo esse trajeto que eu relatei aí pra vocês. E assim, foram muitos danos, sabe? Porque eu não construía nada, eu só destruía. Eu tava acabando com o patrimônio que a minha família tinha e não deixando construir mais, sabe? Assim, o meu uso paralisava ali. Minha mãe, muito trabalhadora, né? Minha mãe também já faleceu. Era muito trabalhadora, uma empreendedora, uma pessoa assim que não tinha estudo, tinha a 4ª série, mas para empreender, para fazer as coisas acontecerem, era sensacional. Só que eu não deixava ela conseguir, né, viver o potencial dela, porque torrava tudo que ela já tinha e não deixava produzir mais, ela preocupada. E comecei a ter muitos danos também na minha vida. Por quê? As internações, né, hoje existem umas internações melhores, sabe? Há 12, 13... 12 não, né? Porque eu comecei a ser internado há 15 anos atrás, há 16 anos atrás, que eu comecei a ser internado. E as internações na cidade que eu usei droga a minha vida toda em Barbacena, sabe? Eu sou de Juiz de Fora hoje, mas eu nasci em Barbacena e usei droga lá. Usei droga em BH também quando eu vim pra polícia trabalhar aqui, né? Mas usei droga lá. E Barbacena é a cidade dos loucos, que eles falam, né? E lá tem, assim... Manicômio, não né? tem mais, né? Mas tinha todos os manicômios possíveis. Judiciário, manicômios particulares, manicômio de alto nível, manicômio que era uma cadeia disfarçada. E eu passei por todos, amarrado, espancado, insano mesmo, sabe? De chegar lá de camisa de força. Nem existe camisa de força mais, porque aquilo é desumano. Mas uma camisa de força, pra quem não sabe, é um pano que amarra as mãos pra trás, assim, uma coisa horrível, sabe? Que você fica todo imobilizado, a minha testa amarrada na maca, os pés ali. E, nossa, uma coisa muito sinistra. Então, assim, isso já foi horrível. Comecei a ir preso, comecei a cometer delito, né? Roubar, não pensar onde eu estava frequentando. E, né, tanto é que eu acabei indo preso, acusado de tráfico de droga, porque estava usando droga numa biqueira, e aí chegou a polícia, pegou todas as drogas, pegou o traficante, pegou todo mundo, e aí eu fui preso, né? Então, eu comecei a tentar parar, sabe? Procurei igreja, né? Procurei uma igreja evangélica e aquilo ali começou a me ajudar, né? Eu não consegui imediatamente. Em 2009 eu já procurei uma igreja. Assim, então você não estava num processo de internação. Foi assim, você foi tendo tanto dano, tanto sofrimento, que aí isso começou a despertar dentro de você, né? Eu tentava parar por umas vias, né, que muita gente tenta hoje, mas que não funciona. Por exemplo, namorava, gostava muito da namorada e falava assim, vou parar por ela. E falava com ela, vou parar por você. Ninguém para por ninguém. Por quê? Porque quando eu tava pra baixo, mal, eu falava que ia parar por ela, mas quando eu tava bem com ela, que eu, tipo, reconquistava, eu falava, agora vou usar, já tá comigo, já tá bem, né? Aí eu usava. E aí, ou quando brigava e falava assim, tamo com ela ou não, dane-se, aí eu usava. Então ninguém para por ninguém. Tentei por essa via, né, parar pelo outro, não consegui, sempre voltava a usar. Tentei parar no castigo, né, nessas coisas assim se não parar, você vai ser preso. Aí ia preso, voltava, não parava. Quando eu fui preso, eu voltei, não parei não, eu continuei usando. Então tentei essas coisas que não funcionam. Tentei parar com igreja também, né? Fui para a igreja evangélica, me batizei, né? Entreguei a minha vida para Deus ali de certa forma, mas também não conhecia a recuperação. Então, enquanto eu tava ali, indo no culto todo dia, participando das coisas todo dia, eu fiquei bem. Quando eu comecei a relaxar, aí eu falei, só um rolezinho não tem nada a ver não. Aí eu fui dar um rolê. Mas beber, eu posso beber.
né? Eu não posso é fumar pedra. Beber eu posso. Aí eu bebia. O álcool age aqui no córtex pré-frontal, né? Tira totalmente a nossa capacidade de tomar decisão. Depois que eu bebi o primeiro gole de álcool, tinha mais nada que eu não podia fazer. Se tivesse, falado, vamos botar fogo na casa do prefeito. Vamos botar fogo na casa do prefeito, que não tinha mais limite. Então, Sim. todas as vezes eu bebia pra recair. Assim, Sim. eu já recaía na bebida, mas aí eu achava que aquilo ali não era droga. Aí eu ia pras outras drogas. Sim. E assim, esse é um assunto que eu até falei com você, né, que aconteceu tanta coisa. E esse é um assunto que eu queria trazer pra cá, pra partilhar com você, né? Que eu acho que com certeza você vai ter uma dicasinha, um caminhozinho pra me orientar. Que é sobre essa questão de não conseguir manter a decisão, né? Porque igual eu te falei, a minha decisão ela foi em dezembro, que eu falei, vou largar, não quero mais nada, não quero que isso faça parte da minha vida. Obviamente, assim, já tive outras decisões. Hoje eu tenho 25 anos. Eu comecei a beber com 14. E aí depois veio maconha, experimentei outras coisas, mas era ali álcool e maconha, que foram as minhas drogas de preferência, sabe? Então, assim, tive esses processos também de querer parar, né? Igual quando eu tinha 16 anos, eu fui pega na escola, perto da escola, né? E aí a polícia foi até minha casa, revirou todo o meu quarto, revirou minha casa procurando droga, fez toda essa situação. E aí nisso eu vi o sofrimento da minha mãe ali, sabe? E aquilo me doeu muito, tanto que é uma culpa que eu carrego até hoje, de lembrar dessa cena, lembrar o quanto que eu fiz minha mãe sofrer nesse dia. E desde então, todo esse processo de uso, ela também sofreu bastante. E foi uma coisa que doía, né? E aí eu falava, não, agora chega, não dá mais. E tive esse processo de igreja também, né? Onde eu frequentava. E aí depois veio um relacionamento. E eu falei, não, agora eu não quero mais. Que agora, né? Tô em paz, tô namorando, não preciso mais disso. Tô amando, gente. Que delícia que é amar, né? Fala sério, a gente quer mudar o mundo, né? E aí sempre vinha um outro motivo. Ah, não, agora eu vou... tô empreendendo, quero ser séria, não vou beber, não vou fazer nada, né? Então sempre tinha um motivo, mas aí depois voltava a ser a Jessie surtada, maluca, inimiga do fim, né? Não paro nunca. E aí foi sendo a minha trajetória, sabe? Em cima disso. Dessas indas e vindas, né? Até que ano passado foi quando foi o meu pico, assim, que eu falei, gente, eu tô realmente sendo uma pessoa que tá isso aqui pra ser alcoólatra, né? Não que eu já não era. Mas foi pra onde admitir, né? Pra admitir. E assim, foi quando eu realmente só vivia pra isso, sabe? Eu não queria viver a minha vida, a minha realidade, minha vida. Eu tinha perdido tudo já, relacionamento, empresa, amizade com os meus familiares. Já tinha, assim, minha vida eu tinha perdido tudo. E aí eu fui pro álcool. Então foram, assim, muitos meses dentro disso, sabe? E aí veio a decisão. Em dezembro, falei, não, agora acabou e tudo mais. Aí, assim, foram 3 meses de decisão muito firme, sabe? Que deu tudo certo. Né, que até o período de desintoxicação, se a gente for falar em questão de abstinência, né? Se for olhar por esse lado, é um prazo legal, né? Sim. Só que aí vem acontecimentos da vida, a gente se aborrece. Então, eu fiquei chateada com algumas coisas e aí a minha fuga foi direto em beber, entendeu? Não vou encher a cara que isso vai passar. E aí, beleza. Aí foi uma desculpa, primeira desculpa. Aí depois de novo... Mais um momento difícil, uma fase difícil, não tô aguentando mais viver e tal, tô muito mal. Vamos ver se eu fico feliz bebendo. Mas você ficou quanto tempo sem nada? Esses 3 meses. 3 meses. Foi os primeiros 3 meses do ano, que sim. deu tudo certo, foi lindo, maravilhoso. E aí veio a primeira decepção, um surto, bebi. Fiz merda, assim, fiz muita coisa ruim, né? Porque, na verdade, eu tava num misto de depressão ali, né? Porque, assim, minha vida foi acontecendo várias outras coisas que foi me deprimindo.
E aí eu fugi pro uso de novo, né? Encher a cara e tudo mais, é a nossa rota de escape. E aí chegou no momento que, assim, eu tava bem deprimida, querendo acabar com tudo. E aí eu decidi ir embora. Comprei uma passagem, falei, não, vou recomeçar minha vida e tudo mais. Só que sem falar com ninguém, né? Porque eu tava, assim, no ápice da depressão, tava bem deprimida mesmo, queria fazer coisas que eu não deveria fazer comigo, e aí eu optei por ir embora, né? E aí, o que aconteceu nesse processo aí? Minha família ficou desesperada, sem saber pra onde que eu tava. Meu rosto ficou simplesmente estampado em quase todos os jornais da cidade, porque todo mundo queria saber onde que eu tava. E eu sem força pra voltar, porque assim, tava no fundo do poço, tava muito mal. Eu não conseguia encarar a minha família, as pessoas que eu amava. E aí, aconteceu essa situação toda, né? Em março. Aí eu voltei, né? Graças a Deus, porque eu já tava reconectada com a minha espiritualidade. Então, Deus ajuda muito, né? A gente, dá muita força, né? Além do que a gente tem dentro da gente. E aí voltei e fui no pique de resolver minha vida, resolver a bagunça toda que tinha acontecido, né? E aí fui, de novo, não, sem álcool, sem nada. Aí vem a decepção de novo, vem aquela fase que me assusta, né? Que é quando a depressão me pega, eu fico, assim, assustadíssima. E aí, não, vou beber pra ver se resolve, né? E tava indo nessa, sabe? Tipo assim, sempre que eu queria fugir de alguma situação, eu ia lá, não, vou beber e tá tudo bem, não tem problema, né? E aí eu tava nesse looping, né? Aí eu falei, não, eu tenho que trazer isso pra ele pra falar que, tipo assim, o que eu faço numa hora dessa, sabe? Que a gente já tem a decisão, já tomou a decisão, já entende que não pode, né? Um gole, assim, eu sei que se eu continuar bebendo no mesmo ritmo que eu fazia, indo pras mesmas festas, pros mesmos rolês, com as mesmas pessoas, eu vou voltar para aquela rotina de autodestruição, né? Porque eu não tinha uma vida funcional quando eu estava bebendo. Eu só vivia para beber o próximo final de semana, o próximo rolê, o dia de semana. Então, é uma coisa que eu não posso ter na minha vida de forma alguma, de hipótese alguma. E aí a gente toma essa decisão, né? A gente tenta, mas aí vai vindo as recaídas, né? E aí eu falei, eu preciso falar com ele sobre isso. Pra ele me dar uma luz. Sim, não, mas muito legal o que você tá falando, Jéssica, porque certamente centenas, milhares de pessoas passam por isso, né? Depressão, depressão associada com dependência, né? Com adicção. Primeira coisa, né? O álcool. O álcool ele é um supressor, um depressor do sistema nervoso central. O álcool deprime o ser humano. A função do álcool dentro do sistema nervoso central é deprimir. Então, se você está depressiva, né? Se você está com uma depressão e você usa o álcool ele te joga no buraco mais fundo que existe da depressão. Sim. Você percebe assim que quando bebe, dá euforia, a alegria, anestesia as dores no momento. Mas o pós, nossa, o pós é uma coisa assim que você pensa assim, gente, que é isso? É a pior sensação. Nem quando morre alguém é tão ruim quanto aquele pós-uso de álcool e outras drogas, mas o álcool, principalmente, é a ressaca, né? Então, coisa assim, de estar deprimido e for beber, vai ficar muito mais deprimido. Isso aí o pessoal precisa saber. Outra coisa, tomou a decisão. Rems, eu tomei a decisão. Por que eu não consegui se eu decidi? Eu também decidi e não consegui. Por quê? Porque eu não decidi tudo, sabe? Hoje, na minha vida, qualquer pessoa que entrar, ela tem que saber de uma coisa. Ela vai estar pelo menos em segundo lugar. Terceiro, quarto, quinto. Segundo não vai estar, porque segundo tá minha esposa, minha filha, né? Minha esposa em segundo lugar, minha filha em terceiro lugar. Por quê? Primeiro lugar na minha vida é a recuperação. Primeiro, antes de tudo. Antes de amor, antes de trabalho, antes de dinheiro, antes de qualquer coisa. Remes, mas aí você fica bitolado, você é chato. Mas eu sei o que eu passei e eu não quero passar de novo. E eu só encontrei uma forma de sair colocando a sobriedade em primeiro lugar. Então, quando eu acordo pela manhã, primeira coisa que eu penso, hoje, por exemplo, né? Acordei 3 e pouca da manhã para vir para cá. Sim. E aí a primeira coisa que eu penso, e eu acordei um pouquinho atrasado,
eu não penso, olha, eu tenho que ir pra BH, eu tenho que ir lá gravar o podcast, eu tenho que tomar café, eu tenho que trocar de roupa, não. Eu acordo, eu falo, eu preciso ficar sóbrio, não posso usar nada, porque o resto eu consigo fazer tudo. Sóbrio eu faço qualquer coisa. Sóbrio eu vou na lua se eu cismar de ir. Sim. Sabe? E então, por que algumas pessoas não conseguem? Porque a sobriedade, ela até é importante, mas ela ainda fica atrás de algumas coisas, sabe? Ah, minha mãe... Cara, a minha mãe me viu 6 anos sóbrio, né? Ela morreu em 2018, então ela, meu pai, eles me viram sóbrio, graças a Deus, cara. Deus. Foi bom demais dar a eles o resto, eles morreram no mesmo ano, intervalo pequenininho. Mas dá a eles o gosto de ver o filho bem, cursando uma faculdade, sabe, encaminhado, assim, pra viver bem. E a minha mãe, ela faleceu com a certeza que o filho dela não usava droga mais. Ela sabia que eu não uso. Eu não uso só por hoje, mas ela sabia que eu não usava nunca mais. Então, minha mãe era muito importante? Era, mas ela ficava atrás da recuperação. Qualquer coisa que ela fizesse, que ela entrasse entre eu e a minha recuperação, eu colocava minha mãe de lado. Falava, mãe, dá licença, porque a minha recuperação, ela é em primeiro lugar. E com isso... Eu peneirei minha vida, eu tirei tudo da minha vida, todo mundo, né? Todo mundo teve que espalhar. Agora só foi retornando quem me aceita do jeito que eu sou. Eu sou um adicto, adictaço, muito adicto mesmo, muito, muito, muito. E se eu não viver assim, sabe, ó, focado na recuperação, eu volto pra onde eu tava. E onde eu tava é muito triste. Né? E pelo que você falou, onde você tava também é muito triste. Muito. Aquilo ali é muito triste. Então, é bom falar isso em pleno Setembro Amarelo, né? Sim. Né? Eu vou fazer uma palestra do Setembro Amarelo sexta-feira, sem ser a próxima, outra, falando sobre prevenção, né, a isso que tem no Setembro Amarelo. Saúde mental e recuperação é primeiro lugar. Então, como que eu coloco isso em primeiro lugar? Posso contar um pouquinho mais da história da recuperação? Com certeza. Que já pega o gancho, né? Que você tava falando. Porque eu tentei, igreja, família, relacionamento, tal, nada deu certo. O que deu certo? Quando a minha mãe falou assim, se você não parar de usar droga, você vai morar na rua. Eu vou fechar a porta dessa casa, você não vai entrar aqui. Se entrar, eu vou chamar a polícia. E se chamar a polícia é Maria da Penha. E se chamar a Maria da Penha, você vai preso. E eu sabia que ela já estava no limite. Ela ia fazer isso. Porque eu cheguei a bater em casa e ela trancou e me deixou até no outro dia de manhã me virando. E ela nunca tinha feito isso. Falei, eu não quero morar na rua, eu não gosto de morar na rua. Eu não me viro igual esses caras de rua, sabe? Eu não me viro, eu sou mimado. Eu era, né? Agora eu não sou mais tranquilo. Mas eu era playboyzinho mimado, gostava de conforto, sabe? Sim. Então, falei, não vou morar na rua. Aí eu aceitei uma internação. Mas aí era outro tipo de internação. Não era psiquiatria, não era manicômio. Era uma comunidade terapêutica, que era um sítio aberto, sem muro, sem grade, sem nada. Assim, quiser ir embora, era pôr a mochila nas costas e ir embora. Fui para essa comunidade terapêutica e ali eu me reconectei com o meu poder superior, né, que na minha concepção é Deus, Jesus, mas que cada um entende de uma forma, isso aí é livre. Com certeza. Né? Ali eu me reconectei com o meu poder superior e eu conheci o que me tirou das drogas de fato, que é Narcóticos Anônimos. Os Narcóticos Anônimos, uma irmandade para pessoas que têm problema com droga e querem parar. Né? É muito legal falar disso, porque Narcóticos Anônimos salvou minha vida, sabe? Ali me mostrou como não usar droga mais. Eu queria, mas eu não sabia como. Eu não sabia o que tinha que fazer. E aí Narcóticos Anônimos me entregou uma programação e falou, olha, continua voltando, pratica os passos, leia a literatura, ouça os seus companheiros e fale de você. É só isso que eu precisava fazer. Ir lá, falar de mim, ouvir os companheiros, abraçar e ser abraçado, e seguir aquela programação, né, que fala que eu tenho que evitar hábitos, lugares, pessoas da ativa, ser honesto, ter mente aberta, boa vontade. Aí o programa é gigante, aí eu falo com vocês que estão, né, assistindo aqui, que Alcoólicos Anônimos, que veio primeiro, né, e deu origem a Narcóticos Anônimos, e Narcóticos Anônimos, e Jogadores Anônimos, e Neuróticos Anônimos. Hoje tem muitos anônimos. Tem muito? Muito. Não conhecia, eu conheço só os dois mesmo. Tem muitos. Salva vidas, cara. Que irmandade maravilhosa. Sabe, Jéssica, eu cheguei num ponto da minha vida que onde eu chegava, as pessoas saíam. Porque ou eu ia roubar elas, ou eu ia agredir elas,
Ou daqui a pouco a polícia tava chegando ali, prendendo nós tudo junto. Então, eu chegava, as pessoas saíam. Eu não era benquisto em lugar nenhum, nem na minha casa. E aí, quando eu chego nessa irmandade, as pessoas me abraçam e falam, você é a pessoa mais importante aqui hoje. Eu falei, porra, que isso? Como assim? Vocês têm certeza? É, você, cara. Você, recém-chegado, é a pessoa mais importante aqui hoje. Aí eu não entendi nada. Eu falei, mas eu importante? Eu fui escorraçado de todos os lugares que eu ia. E aí, nessa irmandade, eles me acolheram e me mostraram. Essa irmandade, ela promete 3 coisas. Parar de usar droga, perder o desejo de usar e encontrar uma nova maneira de viver. E eu já tinha parado de usar droga durante um tempo, né? Eu nunca tinha perdido o desejo, eu sempre desejava e segurava, eu ficava segurando aquilo ali, arrastando uma corrente, sabe? E eu não tinha encontrado uma nova maneira de viver, eu só tava sem droga. Ali eu experimentei essas outras 2 coisas, né? Que é perder o desejo. Hoje eu não tenho mais vontade de usar droga, olha que loucura. Não tenho. As pessoas têm que entender que vai chegar um dia da vida delas que elas não vão sentir mais vontade de usar droga. Eu tenho lembranças? Claro. Né? Eu venho pra BH tem lá a Lagoinha, os viadutos. Quando eu passo perto daquelas coisas ali, me lembro, falei, cara, nossa, que loucura, o cara tá ali debaixo, ali dando uma cacetada ali, meu Deus. Eu tenho lembrança. Agora, isso não vira desejo de usar nunca. Na hora eu corto, penso em outra coisa, faço uma oração da serenidade, né, que o pessoal gosta muito. E então, o que eu digo o seguinte, Deus, o meu, né, o Deus da minha compreensão, né, o jeito que eu entendo Deus, ele me tirou das drogas. E Narcóticos Anônimos me fez continuar sem elas, sabe? Perfeito. A minha decisão dentro de Narcóticos Anônimos me fez continuar sem. Perfeito. E realmente é um programa muito lindo e eficaz, né? Eu acho muito legal pensar, porque às vezes a gente pensa que não vai dar conta. E pensar que várias outras pessoas, assim como você, conseguiu, né? Porque 12 anos é muito tempo. Ai, meu Deus, que orgulho. Eu quero chegar lá, tá? Mas é só por hoje também, né? E ainda tem isso, né? A gente reconhecer que é uma coisa que a gente precisa dizer todos os dias, né? Que hoje não, amanhã não sei, mas hoje não. Sim. E eu acho muito interessante, né? Essa dinâmica de entender a nossa fraqueza, né? Porque, assim, quando eu decidi parar, eu falei, eu nunca mais vou usar. Eu decidi, eu não bebo mais. Gente, vocês podem me chamar pra beber que eu vou falar que não. E aí, 3 meses depois eu tava lá, aí depois 1 mês depois de novo, aí 2 semanas, entendeu? E aí eu já tava vendo que eu tava voltando de novo pro meu looping, né? Porque é um looping que a gente... Se eu voltar aqui, eu já sei que eu vou voltar a minha rotina a ser a mesma de antes, sem responsabilidade, sem pensar no amanhã, sem pensar no meu próximo, sem pensar na minha mãe, no meu pai, só em mim e no que eu quero fazer. Que eu sou assim, né? Nós somos assim, né? O egocentrismo, ele causa essa sensação na gente, né? De não pensar em ninguém e só o que eu quero importa. Né? Sim. Infelizmente é um defeito que eu tenho, mas não é culpa, né? Eu acho legal entender que estar nessa situação não é nossa culpa, e isso alivia um pouco o fardo, né? Porque a gente causa tantas perdas, tantos danos ao longo da nossa vida nativa, que quando a gente para e começa a olhar pra trás, né, a gente sente uma culpa muito grande, igual as coisas que você fez, não tô te julgando não, mas querendo ou não, são coisas que com certeza carregam uma ferida, né? Sim. Porque as coisas que eu fiz, eu já, assim, me fere muito, sabe? Me fere, eu fico mal e tudo mais. E aí a gente já entra naquela fase de deprimir, de se culpar, né? De se sentir incapaz de fazer diferente, né? E assim, é muito legal quando a gente consegue reconhecer que não é culpa nossa, a gente fez, mas não é culpa nossa, tem quem culpar, né? Que é a adicção. E que a gente pode melhorar. Assim Sim. como outras pessoas melhoraram, conseguem viver, né? Repararam seus danos, né? De alguma forma. E assim, eu queria que você contasse um pouco dessa fase, né? Que você teve aí. A
Aconteceu há 12 anos atrás de você nunca mais usar. E aí, como que foi esses 12 anos da sua vida? Cara, o meu tempo limpo, valeu. O meu tempo limpo, né, me deu tudo que eu tenho hoje. Me deu infinitamente mais do que eu poderia sonhar. É muito louco falar isso. Sabe por quê? Porque aí quem assiste pode falar, cara, esse cara tá exagerando. Mas é porque a pessoa não sabe de onde eu saí, o que eu tenho hoje. Não tô falando de grana, não, né? Grana também, porque a gente precisa de grana pras coisas. Claro. Mas eu tô dizendo, assim, de realizações. Por exemplo, né? Eu fiz muita coisa errada, sabe? Prejudiquei muita gente. Fiz muita merda mesmo. A palavra certa pra usar é essa. Fiz muita merda. Prejudiquei muita gente. Roubei muita gente. Nossa. Mas o tempo limpo me deu a chance de ajudar. Vamos dizer que eu, sei lá, né? Exagerando pra caramba, eu devo ter prejudicado umas 1000 pessoas. Exagerando, né? Claro, minha cidade era pequena. Fiz merda, mas assim, fiz muita merda com pouca gente. Mas vamos colocar que eu prejudiquei 1000 pessoas que me viram usando e espelharam em mim e se ferraram. Vamos imaginar isso. Cara, a recuperação, o tempo limpo, hoje me proporciona ajudar centenas de milhares, cara. Isso é loucura pensar nisso. Eu nunca imaginei isso que eu tô vivendo, cara. Nunca imaginei. Eu pensava assim, pô, eu quero tirar aqueles meus colegas das drogas, né? Eu quero ser um exemplo pra eles. E ali eu fui, né? Quando eu parei de usar droga, eu internei um amigo, internei 2, internei 3. Eu fui trazendo, né? Eu fui trazendo aquela galera. Mas aí eu falei, eu sou adicto, eu não gosto de pouco, eu gosto de muito, né? Se é pra fazer coisa boa também, vamos fazer muito. Sim, é muito legal. Hoje eu também penso assim, eu vou usar a minha vontade imensa pra coisa boa, então. Já que eu sou assim, então que seja pro bem. Sim. Isso é uma vantagem também que a gente tem, né? Quando eu criei o programa Sede Sóbrios, né? Já tava formado em psicologia, já tô dando spoiler aqui da história, mas assim... Vamos por partes, né? Parei de usar droga, fui para Narcóticos Anônimos, estava dentro de uma comunidade terapêutica, fiquei nessa comunidade terapêutica, morando dentro dela, trabalhando, estudando, entendendo a adicção, 3 anos e meio. Eu não fiquei 10 dias ali dentro, 20 dias, para quem fica aí às vezes uns dias assim, falando, não, eu tô curado, isso aqui não. Eu fiquei 3 anos e meio, não internado. Internado eu fiquei 9 meses, mas eu fiquei 3 anos e meio ali dentro. Observando adicto, me conhecendo, fazendo terapia, indo a Narcóticos Anônimos, procurando, né, uma forma de entender o que estava acontecendo comigo. E estudando sobre adicção, entendendo o que era o que eu estava vivendo. E aí, em 2015, eu falei, eu vou fazer faculdade de psicologia. Né? Eu gostava muito da minha psicóloga, ela tinha me ajudado demais. E eu falei, eu quero ajudar as pessoas, eu vou ajudar igual ela ajuda, né? Eu vou atender as pessoas também. E aí fui para a faculdade de psicologia em 2015. Falei, eu vou estudar. E fiz a faculdade, né? Outra coisa legal que eu contei aqui no outro podcast, o pessoal ri muito, é o seguinte, eu entrei para essa clínica, né? E essa clínica tinha um dono, né? Tinha o dono da clínica lá. Que pegava muito no meu pé, cara. Nossa, ele pegava demais no meu pé. Ele ria que eu tinha sido expulso da polícia. Ele falava que eu fumei a viatura, que eu troquei a farda. Ele pegava muito no meu pé, cara. Ele me zoava. Sabe, mas zoava assim. Não era brincando, não. Não. Era zoando pra me provocar, pra ver se tirava alguma coisa de dentro de mim ali. Por quê? Porque pra mim tudo tava muito bom. Se eu não tava usando também dentro da clínica, lá eu achava que tava muito bom. E ele via que eu tinha que mudar. E aí ele apontava o dedo, falava, você... Ele já tinha ido na minha casa uma vez, né? Ele falou, você tinha uma mansão e ficava comendo comida do lixo, seu verme. Por que você faz isso? Nossa, eu tinha vontade de socar ele. Nossa, ele te provocava pra você, tipo assim... Muito, né? muito, né? Mas assim, e ele já era meu amigo, ele tinha tornado meu amigo, mas me provocava. E é tão legal que... esse dono da clínica, né? Hoje ele é meu sogro. Eu casei com a filha dele, cara. Eu conheci a filha dele lá, fiquei amigo dele, conheci a filha dele, fiquei amigo da filha dele, começamos a namorar, noivamos, casamos, tem uma filha linda hoje, que é a Bela, né? Somos
Casados desde 2018, né? Temos 6 anos. Vamos fazer 6 anos agora em dezembro de casados. Então, assim, eu poderia ter brigado com esse cara, dado porrada nele, fugido da clínica, roubado a clínica. Poderia ter feito um monte de coisa insana, mas eu falei, cara, eu vou nessa que ele tá me chamando. Porque ele falava pro meu bem, ele falava, cara, você pode ficar sóbrio, você é inteligente, cara. Ou se você ficar sóbrio, você não tem noção do que você pode fazer. E eu achava que ele tava enchendo o saco, né? Mas eu falei, eu vou casar com a filha desse cara já vai deixar de ser bobo. Deixa eu dar o troco aqui. E hoje ele é da minha família, eu sou da família dele, a gente, né, ele é meu melhor amigo hoje. Meu sogro é meu melhor amigo, assim, amigo, né, que eu tenho. Hoje ele é um dos meus melhores amigos. E aí eu fiz a faculdade de psicologia, né, saí dessa clínica, que era dele. Chegou o tempo de eu sair, aluguei um apartamento, fui fazer a faculdade, me formei, comecei a trabalhar, comecei a fazer estágio e sempre com recuperação na minha cabeça, vou trabalhar com recuperação. E aí chegou a pandemia, né? Chegou pra nós tudo, né? Sim. Naquela época lá. Sim. Antes, bem na época que você estava formando ali? Nossa. Porque 2015 eu comecei a faculdade, então 20... né, já no finalzinho da minha faculdade acabou a aula presencial, já jogou todo mundo pra dentro de casa. E ali, na pandemia, eu vivi um momento muito difícil. Por quê? Porque em 2018 meu pai e minha mãe tinham morrido. Só que eu tinha meio que assim, não vivenciado o luto, sabe? Tô sóbrio, isso aqui pra mim é de boa, morreu. Tem uma máxima na recuperação que diz assim, nasça quem nascer, morra quem morreu, só não posso usar. E eu achava que não tinha impactado a morte dos meus pais. Só que quando chegou a pandemia, né, que a gente se isolou, que ficou aquela coisa assim, aí começou a doer a morte deles. Eu tava viciado em jogo, sabe? Eu tava jogando muito. Eu jogava... videogame? Jogo de computador online, sabe? Esses joguinhos... de tiro, jogos online, em geral, jogava tudo. E aí eu só jogava. Eu não queria saber de mais nada, não queria estudar, já tava quase largando a faculdade de lado, quase não formando. Falei, vou formar merda, não, vou só jogar. Tava em depressão e não sabia. E aí, sofri, pensei em me jogar da janela do apartamento, olhei lá pra baixo e disse, cara, vou pular lá embaixo, acabar com esse sofrimento e tal. Ai, loucura falar isso no Setembro Amarelo, cara. Porque, né, quando eu penso em... uma das poucas coisas que me faz chorar, ou quase me faz chorar, foi pensar em me matar, cara. Porque é um negócio sinistro, né, cara? Acabar com a própria vida, um cara limpo das drogas, referência pra um monte de gente pensando em se matar. Mas aí, eu me reergui, eu falei, não vou me matar, vou parar de jogar. Dia 9 desse mês, né, esses dias pra trás aí, fez 3 anos que eu não jogo, cara. Graças a Deus. Tô limpo dos jogos, sabe? É um negócio desgraçado também na vida das pessoas, o jogo, né? É um vício. E hoje em dia, a gente tem um outro tipo de jogo, né? Assim, sempre existiu, mas nossa, hoje tá uma febre, né? O jogo, as apostas online, né? Que é uma coisa que você tem acesso na sua mão, né? Tá ali na sua mão, então é muito fácil. Eu até ouvi alguém na internet dizer que hoje em dia pode considerar que é equiparada ao vício da cocaína. É o crack digital. É o crack digital. Aí eu tava jogando pra caramba, parei de jogar, né, comecei a me cuidar e aí veio o Sede Sóbrios. Eu falei, eu vou criar um negócio pra eu colocar minha energia. Minha energia tava no jogo, cara, um negócio podre, né? Um negócio destruidor. Falei, não, vou botar minha energia num projeto pra mudar a vida das pessoas. Eu vou retomar meu sonho, né? Já sou psicólogo e tô aqui sem fazer nada. Aí 2021, né? Minha esposa ficou grávida. Eu tava prestes a ter uma filha e eu não tava trabalhando, cara. Tava mal financeiramente, emocionalmente ainda. Eu falei, eu preciso me reerguer. E aí comecei a gravar vídeo. E aí, né, a pandemia, ela colocou a internet num patamar que nunca existiu, né? Nunca existiu. Foi uma coisa insana, né? Muito louco. Todo mundo no digital, todo mundo presente. Fazendo live, ninguém se vendo. Cantor fazendo live, não sei quem fazendo live. Hoje a live aqui, ó,
tem um número bom, mas tem 40 pessoas. Se eu abro uma live naquela época da pandemia, era 1000 pessoas, era live assim, lotada, eram umas coisas muito loucas. Sim. Aí eu comecei a gravar vídeo. Os vídeos tudo torto, tudo ruim pra caramba, né? Os primeiros vídeos. Queria ver um vídeo lá no começo. Nossa, tem uns, depois eu vou te mostrar. Tudo horrível. Eu paralisado, assim, gravando como se estivesse apanhando. Mas comecei a falar de recuperação, falar de mim, falar da minha história. E aí veio esse nome, Sede Sóbrios, né? Pra quem não sabe, Sede Sóbrios é um pedaço de um versículo bíblico que diz sede sóbrio e vigilantes, né? E aí eu falei... E tem uma frase que diz assim, o preço da recuperação é a eterna vigilância. Eu falei, vigilante, sede sóbrio, sobriedade, o nome do programa vai se chamar Sede Sóbrios. Lindo. Eu acho esse nome, assim, impactante. Maneiro, porque é um convite, né? Você tá convidando a pessoa para a sobriedade. E aí elas entram lá no seu Instagram, por exemplo, né? Que é um canal que eu acompanho sempre. E aí vão vendo aquele tanto de mensagem motivadora, né? Que nos mostra que é possível. Sim. E nos mostra o quanto é prejudicial. E assim, é um despertar contínuo, né? Então é muito incrível. Eu, assim, na minha época de decisão, eu encontrei seu Instagram e, assim, maratonei alguns vídeos ali da época. E me ajudou muito a entender mais sobre isso, né? Sim. E é legal hoje, né, que as pessoas chegam aqui no Instagram e falam assim, encontrei você, digitei ajuda no Google e o Google me deu seu Instagram. Eu falei, quê? Eita. Ajuda? Do tipo assim, né? Aí os algoritmos, essas paradas aí, tem um funcionamento próprio deles lá, que eles entendem, né, não sei como. E aí a pessoa, digitei recuperação, apareceu você. Digitei vício, apareceu você, apareceu o seu Instagram. Falei, que legal. E as pessoas vão chegando, muito procurando ajuda, né? É muito louco o jeito que chega, sabe? A pessoa chega, a primeira coisa que ela manda é um áudio chorando. Eu vou me matar, me ajuda, eu não aguento mais. Aí eu falei, nossa, a responsabilidade desse programa hoje, né? Eu vejo assim, cara... O impacto. Nossa, isso é muito louco. Eu nunca imaginei de viver isso, né? Mas quando... Eu costumo dizer o seguinte, um adicto, né, o que a doença não pode deixar é ele acreditar, porque se ele acreditar, ninguém para ele mais não, sabe? A doença, ela fechava minha mente e me convencia de que eu era um fudido, um derrotado, um desgraçado, e eu fui alimentando isso durante muito tempo, usando. Quando eu entrei em recuperação, quando eu entrei para NA, quando eu fiquei sóbrio, que eu comecei a acreditar em mim, eu falei, agora a doença perdeu. Porque agora eu acredito em tudo que eu posso fazer. Igual eu te falei, eu acredito em qualquer coisa que eu quiser fazer. Qualquer coisa. Não é soberba não, Rems. Não, cara, eu tô limpo. Eu venço todos os dias a pior coisa do mundo. Então eu posso qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu tenho 122 mil seguidores. Legal. Você consegue alcançar 1 milhão? É só eu querer, sabe? É só eu... Com certeza. E que alcance, viu? Sim. Que alcance 1 milhão, 2 milhões, porque as pessoas precisam disso, sabe? Quantas pessoas que não fazem ideia de que aquele copo de álcool que ela bebe todos os dias é uma doença, né? Sim. Porque tem muitas pessoas que ignoram o fato do alcoolismo ser uma doença, né? E assim, muita gente não relaciona o álcool às drogas, né? Tem essa diferenciação, esse tabu. Então, a gente quebra tabu com conhecimento. E o seu programa leva conhecimento, né? Sim. O que mais que o seu programa traz para as pessoas que chegam até você? O programa Sede Sóbrios começou, né, com um Instagram e um sonho, né? Um Instagram que eu criei e um sonho de ajudar pessoas. Com o intuito, né, de colocar a minha profissão como psicólogo à disposição das pessoas que precisavam de ajuda através da internet, né? Então, gravando vídeo falando sobre adicção, sobre recuperação, sobre ferramentas de recuperação e disponibilizando atendimento para todas as pessoas
todas na medida do possível da minha agenda, né? Hoje a agenda ficou cheia e aí eu encaminho para outros psicólogos, né? Você imagina como é que eu vou atender todo mundo, não tem como, né? É humanamente impossível. Aí hoje chegou no ponto assim de entrar tanta gente em contato que eu preciso encaminhar para outros psicólogos, para outras pessoas que também trabalham com recuperação. Mas o programa Sede Sóbrios, ele começou orientando as pessoas sobre a adicção ser uma doença. Primeira coisa que as pessoas não sabiam, não sabem até hoje, né? Eu acho que assim, uma das coisas mais importantes num podcast como esse é as pessoas entenderem que a adicção é uma doença, não é culpa do adicto. Ele não é vagabundo, ele não é pilantra, ele não é sem vergonha, ele não é criminoso, como ele é chamado. Ele é um doente, né? O transtorno por uso de substância, ele é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde, e a pessoa tem uma doença e essa doença tem tratamento. Como o câncer tem, como a hepatite tem, como o diabetes tem, a adicção tem tratamento. E aí o intuito era mostrar que era uma doença, oferecer tratamento para essas pessoas acessível, né? Porque é muito difícil, às vezes, sair de casa, pegar um trânsito, ir num consultório de um psicólogo, se identificar primeiro com esse psicólogo para ver se vai bater e começar uma terapia. Ali no Instagram, não. A pessoa me vê, tem uma identificação, quero tratar com esse cara, é online, me liga, faz uma chamada de vídeo, uma vez por semana, e ali começa um tratamento e ela vai ficando sóbria um dia de cada vez, né? Tem recaída, continua o programa, continua voltando. E é assim que tem mudado a vida de sei lá quantas pessoas. Milhares, meu Deus. Dessa galera aí. Sim. E a minha também, tá? Porque toda vez que eu preciso entender o que tá acontecendo, pesquisar alguma coisa, eu vou lá no seu Instagram e começo a rodar. E assim, são diversos assuntos, né? Diversos testemunhos, diversas histórias que você consegue trazer pra gente, né? Porque é o seu foco, querendo ou não, é o seu projeto, é o seu foco. Então, você consegue fazer isso com excelência, né? Por isso que é tão importante um programa que vise esse assunto, né? E então, assim, eu recomendo demais, gente, pra quem ainda não acompanha diariamente, né? Ainda tem as lives que você faz, o contato que você tem ali com os seguidores, né? As Sim. mensagens que você vai postando ali também, que é muito legal. Sim. Então, faz toda a diferença, né? Na vida das pessoas que não entendem. Tanto quem é o adicto, quanto os codependentes, né? Sim. Que são os familiares que não entendem do assunto, que tem essa subjetividade, né, na hora de analisar a pessoa. Sim. Então, ajuda muito, né? Transforma vidas, transforma famílias, mostra que tem caminho, que tem solução. E é por isso que você foi convidado, né, pro meu podcast, que é o Poder da Luz, porque o objetivo é trazer, com variados temas, essa luz mesmo, né? No fundo do poço que a gente acha que acabou, porque eu já cheguei no fundo do poço de achar que a minha vida tinha acabado, mas aí chegava uma luz e fala, não, ainda tem jeito. E Sim. todas essas pessoas que me mostraram que tinha jeito, me mostraram o caminho, eu tentei trazer aqui. E eu fiquei muito agradecida da gente poder vir aqui, ter a honra de regravar esse episódio com você. Aprendi muito na primeira vez, aprendi muito aqui agora. Quero ter uma outra chance da gente conversar de novo, pra eu te contar mais como é que tá sendo esse processo louco aí. E, assim, é sempre uma honra, né? Poder estar em contato com você. Igual eu te falei da outra vez, eu quero que você me leve lá na clínica pra eu conhecer, tá? Contar um pouquinho da minha história, compartilhar com as pessoas lá da sua cidade, tá? Vai ser um prazer pra mim também. Com certeza. E é isso, cara. Que honra, né? Que conteúdo, que informação que a gente conseguiu passar aqui hoje. Eu espero que muitas pessoas sejam impactadas, né, com o que a gente entregou aqui, porque o objetivo é esse, né? Mudar vidas, ajudar pessoas. Sim. E alcançar corações e famílias, porque o mundo precisa, né, disso. Sim. O mundo precisa cada vez mais, né, de pessoas falando de coisas boas, né, Jess? Porque, assim, tem muita coisa ruim também na internet, né? A gente vê hoje aí essas divulgações que eles fazem aí de apostas, né? Acabando com a vida das pessoas e, assim, tudo
por conta da grana. Sim. Então, o mundo precisa de pessoas falando de coisas boas. Uma coisa legal também, só para ressaltar, né, como que teve esse boom do meu trabalho, porque as pessoas falam assim, foi do nada. Realmente, foi de um dia para o outro, sabe? No Natal do ano passado, eu tava na minha cidade, lá Natal, né, na Barbacena, e aí no meu contato com Deus, eu pedi um presente de Natal. Falei, meu Deus, eu queria que o meu projeto desse certo, mais certo. Já tava dando certo, eu já tava trabalhando, atendendo as pessoas, só que tinha 1.000 e pouquinhos seguidores. Meu Deus! Olha que loucura. Muito recente. Muito! Porque quando eu te trouxe aqui, eu acho que você tava com 90 e poucos, sabe? Com 90. Já era muita coisa, porque era em março. Não era isso tudo, não. Era 80 e poucos, né? Era uns 80 mil. Não é? Era. Mas olha que loucura. Em dezembro, na véspera de Natal, eu pedi isso. Aí eu postei um vídeo, eu catei um vídeo lá, aleatório na internet. Fui lá no GNT, na GNT lá, né, da Globo, aquele trem. Catei um vídeo de um ator falando de recuperação. Felipe Camargo falando que eu gostaria de poder tomar uma cervejinha, dar um doisinho, ele fala assim, mas eu não posso, que eu sou um adicto e tal. Postei esse vídeo. Esse vídeo, ele me deu 60 mil seguidores. Meu Deus. Um vídeo. Um vídeo mudou minha vida. Um vídeo me deu 60 mil seguidores. Nossa, 4 milhões de visualizações. Sabe? E assim, aí eu falei, gente, que loucura. É muito louco, né, que realmente o que a gente pede, a gente recebe. Com certeza. Sabe? Se for bom, né, se você pedir coisa boa, e se o que você estiver pedindo tiver o intuito de ajudar pessoas, cara, como assim? Você dorme com 1.000 seguidores, você acorda com 60 mil. Isso é muito louco. Que sonho, eu quero. Oh, Deus! Sua filha tá pronta. Mas as pessoas falam assim, Rems, você explodiu do nada? Não. Do 3 seguidores aos 1.000, cara, demorou pra caramba. Eu fiquei ali, sabe, trabalhando, gravando. Gravei milhares de vídeos antes do vídeo do Felipe Camargo. O dele, Papai do Céu olhou e falou assim, esse aqui vai, né? Aí, assim, o dele deu 60 mil seguidores, aí depois eu postei um da Rita Lee, que deu mais uns 20, né? E aí esses 2 vídeos foram os vídeos que explodiram no Instagram. Então, não foi do nada, né? E eu ressalto aquilo que eu falei. Um adicto consegue qualquer coisa sobre, qualquer coisa, Jéssica. Isso vale pra você, né? Que almeja, que tem sonhos, que quer empreender, que quer alcançar pessoas, que quer fazer um monte de coisa, né? Você que é nova e sonha. Se você tiver sóbria, vivendo a recuperação, nada te para, nada. Assim, sabe? É ilimitado mesmo. É coisa assim. Rems, o que eu posso imaginar? Não bota limite, não. Qualquer coisa. Sabe? É muito louco isso. Sim. A gente tem um potencial gigantesco dentro da gente, né? Gigante. E com a ajuda do poder superior, né? Que no nosso caso é Deus. Sim. Para o bem, todas as coisas cooperam. É verdade. Para aqueles que amam a Deus. Sim. Né? Então é isso, meu amigo. Desculpa, gente. Vai chegando o finalzinho, essa voz aí. Muito obrigada mais uma vez. Foi maravilhoso ter essa troca aqui, tá? Galerinha do Instagram aí dele, prazeraço, viu? Em breve a gente vai soltar o episódio completo pra vocês poderem assistir, tá bom? No YouTube do Poder da Luz. E é isso aí, tá? É um prazer estar aqui novamente com você, gente. Ele saiu de Juiz de Fora pra vir aqui no VH de madrugada pela segunda vez pra gente poder fazer isso aqui. Então, te agradeço demais, tá? Muito obrigada. E galerinha que tá em casa assistindo a gente, só por hoje, né? Só por hoje. Agradecer essa galera também, né, Jess, que nos acompanha. Que sem eles também a gente não estaria aqui fazendo um podcast. Poderíamos estar trocando uma ideia, mas não fazendo um podcast. Então, agradecer vocês, agradecer você também mais uma vez. Muito obrigado, né, por essa oportunidade e obrigado por estar nesse caminho da recuperação. Amém. Só por hoje funciona. Eu que te agradeço. Só por hoje, galera. Valeu, até o próximo. Tchau, tchau.